Um território indígena em área urbana. Um relatório da Embrapa afirma que terras que a FUNAI queria ver demarcadas não tem nenhum índio. O flagrante de um crime. Uma mulher é presa depois de se passar por enfermeira para roubar um bebê recém-nascido. Um homem é queimado em São Paulo porque os ladrões acharam que ele tinha pouco dinheiro. O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, é internado com infecção pulmonar. No Brasileirão, os gols de sábado levam o Cruzeiro à liderança provisória da Série A. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Um relatório da Embrapa afirma que terras que a FUNAI quer ver demarcadas no Paraná não são ocupadas por índios. O documento foi apresentado pouco antes de o governo federal resolver consultar outros órgãos federais antes de decidir sobre essas novas demarcações. A região oeste do Paraná, onde ficam os municípios de Guaíra e Terra Roxa, é palco de intensas disputas entre fazendeiros e índios. Segundo a FUNAI, terras que deveriam estar nas mãos dos índios estão ocupadas por fazendeiros. Já os fazendeiros afirmam que são os índios que estão nas áreas deles. A pedido do governo federal, a Embrapa fez um retrato da ocupação na região a partir de 1985. Uma reportagem publicada hoje no jornal O Globo revela que o documento questiona dados usados pela FUNAI para justificar demarcações de terras indígenas. Segundo o relatório, das 15 áreas que estão em disputa, em 4 não há presença de índios. Em outras 10, a ocupação é recente, a partir de 2007. O relatório também denuncia que índios paraguaios se mudaram para terras no Paraná. No início do ano, nossa equipe foi até a região e encontrou índios que pareciam ter vindo de fora do Brasil. Para a reportagem do Globo Rural, prefeitos e fazendeiros acusaram a FUNAI de incentivar índios a cruzar a fronteira e ocupar terras brasileiras. Está aumentando o índio, está vindo índio do Paraguai, são paraguaios. O clima era tenso. Os índios diziam sofrer ameaças dos fazendeiros e puseram placas para sinalizar as áreas ocupadas e até fecharam uma estrada para tentar impedir a saída da equipe. Aqui não vamos ficar, daqui ninguém vai sair. Em nota, a Casa Civil confirma a existência do relatório, mas diz que não há juízo de valor a respeito dos direitos dos povos indígenas ou dos agricultores e que a busca de informação tem por objetivo ajudar a disciplinar e tornar mais claros os critérios que envolvem os processos de demarcação de terras no país. Os estudos para a demarcação de 100 mil hectares no Paraná estão em andamento, mas o governo federal mudou as regras do processo. A partir de agora, as decisões que eram tomadas exclusivamente pela FUNAI terão que passar por consulta à Embrapa, ao INCRA e a outras áreas federais. O ministro da Justiça disse que relatórios como esse da Embrapa podem ajudar a evitar erros nas demarcações de terras indígenas. O relatório da Embrapa não é um estudo antropológico. Esse estudo quem faz é a FUNAI. Mas tem sempre informações muito importantes que vão permitir esclarecimentos, que se tire dúvidas ou que se tenha mais precisão na hora de se concluir a demarcação da terra. Ninguém da FUNAI, que é subordinado ao Ministério da Justiça, foi encontrado para comentar o relatório da Embrapa. A polícia de São Paulo investiga mais um crime bárbaro. Um homem foi queimado ontem à noite porque os assaltantes acharam que ele tinha pouco dinheiro na carteira. O carro do analista Marcelo Gonçalves Silva foi encontrado ontem, pouco depois das 11 da noite, todo queimado, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Ele contou à polícia que 2 horas antes parou o veículo perto de um banco para sacar dinheiro. A caminho da agência foi rendido por 2 homens. Os bandidos o obrigaram a entrar novamente no carro. Marcelo entregou R$100. Mesmo assim, um dos ladrões jogou um líquido inflamável no corpo dele e o ameaçou com um isqueiro. Segundo a polícia, quando o carro passava por esse cruzamento, Marcelo já estava com parte do corpo em chamas. Ele conseguiu abrir a porta e saltar. O analista cruzou a avenida e pediu socorro para um taxista que passava do outro lado. Ele foi levado para este hospital, onde está na UTI, com queimaduras de 1º e 2º graus. Este é o 2º caso de assalto em menos de 2 meses em que os bandidos colocam fogo na vítima. Em abril, a dentista Cíntia Moutinho de Souza morreu queimada depois que ladrões invadiram o consultório dela, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Eles atearam fogo porque ela só tinha R$30.
polícia acaba de prender a mulher que roubou um bebê recém-nascido das mãos da mãe numa clínica em Fortaleza. A sequestradora se passou por enfermeira. Este é o jaleco que a mulher suspeita de ter levado o bebê usava quando conheceu por meio de uma amiga a mãe da criança. O fato de se apresentar como enfermeira fez com que ela ganhasse a confiança do casal. Ela ligava pra gente todo dia para dizer que ia levar neném no canto e no outro. Todo dia ela ligava. Este vídeo gravado pela câmera de segurança de um shopping mostra Jussiane, a mãe, e a suposta enfermeira fazendo compras para o bebê, que nasceu prematuro. Ontem, a sequestradora levou mãe e filha para esta clínica particular, dizendo que conhecia o médico e conseguiria uma consulta de graça para a criança. Quando Jussiane foi ao banheiro, a mulher fugiu com o bebê. O momento da fuga foi registrado pela câmera da clínica. Ela disse para a recepcionista que ia só lá embaixo ver o meu marido, que ele estava chegando de viagem, que hoje seria meu aniversário e ela ia fazer uma surpresa para mim. Os funcionários da clínica disseram informalmente aos policiais que não conhecem a mulher que levou o bebê. Já dá para evidenciar que o crime aconteceu, até porque as imagens são bastante óbvias e bastante nítidas. O bebê, uma menina de 1 mês, foi encontrado na casa da sequestradora no município de Caucaia, vizinho a Fortaleza. A criança passa bem e reencontrou a mãe agora há pouco na delegacia. Segundo a polícia, a sequestradora é Régia Rodrigues Rocha, de 29 anos, que está sendo interrogada. Comerciantes do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, fecharam as portas hoje por medo do tráfico. A favela tem uma unidade de polícia pacificadora há 3 anos. Ruas com pouco movimento. As lojas no entorno do Morro da Providência, a favela mais antiga do Rio, no centro da cidade, passaram o dia quase todo fechadas. Com medo, os comerciantes não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que receberam ordens de bandidos para não abrir as portas hoje. Teria sido uma reação à morte do chefe do tráfico no Morro da Providência. O traficante Diogo de Oliveira, de 26 anos, morreu nesta madrugada depois de uma troca de tiros com policiais militares. Ele estava foragido e foi localizado com a ajuda de denúncias de moradores. O Morro da Providência fica perto da Secretaria de Segurança e do Comando Militar do Leste e, desde 2010, conta com uma unidade de polícia pacificadora. Segundo o comandante da UPP, o policiamento na região está reforçado. Existe esse receio sempre que ocorre, porque existe aquela cultura do medo, né? Essa comunidade ela ficou por muito tempo desassistida pelo Estado. E hoje nós estamos aqui, nós podemos garantir a segurança e estamos garantindo a segurança. Amanhã volta a chover no Rio Grande do Sul. As pancadas vão se concentrar no centro e oeste do estado. O dia já começa com muita nebulosidade. O que vai deixar o tempo fechado são áreas de instabilidade que vêm da Argentina. No norte e em parte do nordeste também tem previsão de chuva e pode ser forte. Ela vai cair entre o Acre e o norte do Maranhão. Do litoral da Bahia ao do Rio Grande do Norte, chove a qualquer hora. Em algumas cidades, o volume de água pode ser alto. Nesta época do ano, é comum chover na região por causa dos ventos que chegam ao continente com muita umidade. O domingo será de sol entre Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e o Piauí. Vai fazer frio em Curitiba, com mínima de 11 graus. Em São Paulo, 14. À tarde, os termômetros devem marcar máximas de 25 graus em Brasília, 27 em Salvador e 29 no Rio. E atenção para quem for viajar amanhã cedo. A visibilidade pode ficar prejudicada entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais por causa da formação de nevoeiros. O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, voltou a ser internado. O estado dele é grave, mas estável. Mandela está com infecção pulmonar e essa madrugada foi levado para um hospital em Pretória. É a 5ª internação nos últimos 2 anos. Mandela tem 94 anos e ficou quase 3 décadas na prisão. Ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul e ganhou o Nobel da Paz pela luta contra a segregação racial. Na Turquia, novas manifestações contra o governo terminaram em violência. Ativistas e policiais se enfrentaram na capital Ankara e na maior cidade do país, Istambul. Há 9 dias, os manifestantes pedem a renúncia do primeiro-ministro Tayyip Erdogan. Mais cedo, protestos pacíficos reuniram milhares de pessoas. O governo afirmou que não vai antecipar as eleições marcadas para o ano que vem. Mais de 2 milhões de pessoas devem participar da Jornada Mundial da Juventude no mês que vem, no Rio. E a ajuda dos voluntários vai ser importantíssima até na hora do atendimento médico dos peregrinos.
fazer massagem cardíaca, conter um sangramento. O treinamento de 6 horas é para garantir um primeiro atendimento eficaz. E todos aqui são voluntários. Estas pessoas estão sendo preparadas para transportar com segurança os peregrinos que participam da jornada em caso de um acidente ou emergência. São 2.400 voluntários treinados como socorristas pela Cruz Vermelha. Servir da melhor forma possível para aquilo que Deus nos selecionou, a cada um na sua área. Uma grande estrutura de saúde será montada na Orla de Copacabana, local da missa de abertura, do primeiro encontro do Papa com os peregrinos e da Via Sacra. E também neste terreno em Guaratiba, na Zona Oeste, onde será feita uma vigília antes da missa que encerra as atividades da jornada no Rio. Serão 36 postos médicos para atender até os casos mais graves. Todos esses postos estarão dotados de ambulâncias UTI, ou seja, esses casos eles vão poder ser tratados, contornados e resolvidos no local. Cuidados para que nada atrapalhe esse grande encontro de fé. Essa organização visa um objetivo que é proporcionar aos jovens um encontro muito profundo com Deus e por isso estamos trabalhando para favorecer isso, né? Uma entrevista com uma personagem polêmica é destaque no Fantástico de amanhã. Zeca Camargo e Renata Ciribelli. Olá, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Evaristo. A médica Virgínia Soares de Souza, acusada de apressar a morte de pacientes numa UTI em Curitiba, dá um depoimento detalhado sobre o caso. O que a senhora tem a dizer sobre essas acusações? Inocente ou culpado depende de você agir errado e com má fé. Como a senhora acha que o Brasil viu a senhora? Como um demônio. E o Show da Vida traz outras grandes reportagens. A repórter Sônia Bride percorre o Brasil de norte a sul e mostra como as estradas em péssimo estado bloqueiam o progresso do país. Basta meia hora de chuva para a estrada ficar desse jeito. Os filhos de Hollywood. Por que tantos jovens que cresceram em meio à fama e dinheiro, como Paris, filha de Michael Jackson, são tão problemáticos? I need serious help. I'm crazy. E é claro, todos os detalhes do amistoso Brasil e França e dos preparativos para a Copa das Confederações que começa esta semana. E também uma grande estreia. Marcelo Adnet, nosso convidado especial para comentar os jogos da seleção. Logo depois do Faustão, hein? E amanhã, hein? É fantástico. E daqui a pouco, os gols que levaram o Cruzeiro à liderança provisória do Brasileirão. E o casamento de uma princesa sueca com um plebeu americano. A Justiça Federal de Brasília abriu um processo por improbidade administrativa para tentar recuperar o dinheiro público desviado no mensalão. Entre os 21 réus estão o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o operador do esquema, Marcos Valério. A defesa de Delúbio Soares disse que não vai se manifestar. A de José Dirceu declarou que a acusação é improcedente. Já o advogado de Marcos Valério disse que os partidos que receberam os repasses do mensalão é que devem ser cobrados. Crimes cibernéticos e meio ambiente dominaram o encontro entre os presidentes das duas maiores economias do mundo. O americano Barack Obama e o chinês Xi Jinping concordaram em trabalhar juntos para reduzir a emissão de gases poluentes. E Obama advertiu o colega chinês que crimes na internet podem atrapalhar a relação entre os dois países. Milhares de pessoas acompanharam hoje na Suécia o casamento da princesa Madeleine com um banqueiro de Nova York, Christopher O'Neill. Madeleine é a quarta na linha de sucessão ao trono sueco. A princesa conquistou a simpatia dos súditos depois de ser traída pelo antigo noivo. Ela se mudou para Nova York, onde conheceu Christopher. Agora, futebol, vamos ver os gols desse sábado, começando pela Série B. Na Ilha do Retiro, o Palmeiras perdeu para o Sport por 1-0. Gol de Nunes aos 47 minutos do segundo tempo. E em Curitiba, Anderson fez de cabeça o gol da vitória do Paraná contra o Figueirense. Pela Série A, o Criciúma recebeu o Flamengo, que fez 1-0 com o Hernani. Gabriel fez o segundo no rebote. E também o terceiro, um gol olímpico. O árbitro entendeu que a bola passou da linha e validou o gol. Flamengo 3, Criciúma 0. Cruzeiro e Internacional em Sete Lagoas. Otavinho tabelou com Fred e fez Internacional 1-0. Elber empatou para o Cruzeiro. Rafael Moura pôs a mão na bola dentro da área. Pênalti.
Everton Ribeiro cobrou e virou para o Cruzeiro, 2-1. O Inter empatou, Gabriel acertou um chute forte, Cruzeiro 2, Internacional também 2. Em Volta Redonda, o Bahia abriu o placar contra o Vasco com Fernandão. Carlos Alberto sofreu pênalti, ele mesmo cobrou e empatou a partida. Final Vasco 1, Bahia também 1. E o Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom domingo.